Oi, tudo bem com você? Gosto muito de fazer essa pergunta. Tá tudo bem contigo? Você se pergunta se você tá bem consigo mesma? A gente tem que fazer essa pergunta mais vezes e é muito necessário isso dentro da gente. No último vídeo, ficou umas pontas soltas que eu queria muito conversar contigo hoje sobre isso. A gente estava falando sobre a permissão, né, que a gente dá ao outro de nos machucar, nos ferir, né? Falei sobre o passado, né? E ficou uma questão. O que acontece? É, Quando eu falo que o passado passou e que a gente não tem nada que a gente possa mudar nisso, que não pode, a gente não tem como mudar o passado. O que a gente falou, deixou de falar, fez e deixou de fazer. Não tem como. Mas a gente pode pensar em novas estratégias de vida, né? Quando eu falo que a gente não tem nada para fazer com o passado, é para a gente não ficar remoendo isso, né? Não tem nada que você poderia ter feito ou deixado de fazer que pudesse mudar isso. Então é para você desencucar com essa história, entendeu? Não ficar se remoendo, a não ser que você tenha feito alguma coisa, aí sim, aí você pode ir lá e pedir desculpas. Mas quando eu falo para você não ficar se remoendo, é que às vezes a gente quer que a pessoa nos peça desculpas. Ou pelo menos que reconheça o erro e peça desculpas. Mas se a gente ficar nessa expectativa do outro que machucou a gente, desestabilizou a gente, venha pedir desculpas, a gente vai ficar presa numa situação que não depende da gente. Então, quando eu falo assim, passado passou, já era, é essa situação, já era, não tem mais o que fazer. Né? Não ficar preso a esse tipo de expectativa. Eu queria que a pessoa me pedisse desculpa. Cara, deixa a pessoa pra lá. Né? Eu tava falando sobre a gente conviver com o problema, né? E algumas pessoas que me conhecem, que assistiram o primeiro e o segundo vídeo, vieram perguntar, mas que problema? Tá falando de relacionamento? Tô, gente, é de relacionamento mesmo. Não tô falando exatamente de marido, de namorado, não, nem exatamente isso. Mas assim, patrão, você é obrigado a conviver com o teu patrão, mas você não precisa se relacionar com ele, né, com ela, né? Amiga, amigo que vem te magoando, te machucando, e agora você tem a noção de que isso não é correto. Tá doendo demais e você não quer mais carregar esse tipo de peso. Né? Então, assim, às vezes você tem que conviver com parentes na sua família, pode ser marido, pai, mãe, irmãos, né? E vizinhos, você é obrigado a conviver com essas pessoas, mas você não é obrigado a se relacionar com nenhuma delas, né? Ah, fulano é tua tia, você tem que perdoar, perdoa e segue tua vida, entendeu? Ah, teu irmão é um irmão que só te critica, uma irmã que só te critica, nunca viu o lado bom do que você faz. Então, assim, você é obrigado a conviver, né? Ou que você mora na mesma casa, ou porque em festas, em situações, eventos, vocês têm que estar juntos, né? Mas você também não é obrigado a se relacionar. Quem foi que inventou que teus irmãos, tuas irmãs, tua mãe, teu pai tem que ser seu melhor amigo? Né? Não existe isso, gente, tá? A gente vai procurar sempre ter a boa amizade, mas sempre tem um vídeo que eu já vi um monte de vezes, que uma menina faz uma pergunta pro cara, eu não sei o que ele era, se era pastor, se era padre, se era só um palestrante, não lembro agora. Que ela pergunta assim, que atitude, quando que ela tem que tomar uma atitude, quando que ela tem que se afastar de um parente que machuca ela, uma coisa assim. Aí ele fala assim, quanto de veneno você consegue tomar antes de morrer?
né? Então, quando eu falo de convivência, é isso. Às vezes a gente tem que conviver com um patrão. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, gente. Mas você não precisa ser amigo do teu patrão. Ah, coleguinha, vamos ser amigo. Colega de trabalho que tá sempre puxando teu tapete. Sempre criticando alguma coisa que você tá fazendo no trabalho, né? Então, são esse tipo de situações, tá bom? Vizinho que tá sempre no teu pé, perseguindo. Então, assim, você vai manter uma boa convivência, mas você não precisa se relacionar, né? Não vai chamar pra tomar um café na tua casa, né? Não vai chamar pra tomar um café na tua casa. Então, é esse tipo de situação que eu tava falando, tá bom? Então, assim, na verdade, são esse tipo de situações corriqueiras que nos desestabilizam, né? Não é uma coisa grandiosa que nos desestabiliza, um fato, um evento. São essas situações corriqueiras que tiram um pouco do nosso chão, porque a gente vai acumulando. O problema é o acúmulo de problemas. A gente está convivendo, e a gente não dá um basta. Então, quando a gente estava falando antes sobre permissão, é isso, né? A permissão quem dá é a gente que é responsável pelas nossas emoções. O outro, a gente não tem como se responsabilizar por ele, identificar o que passa no pensamento dele, qual vai ser o próximo passo, qual foi a intenção ou qual vai ser a intenção. Mas a gente pode se antecipar a isso. Se a gente sabe que a pessoa tem o costume de passar a perna, falar mal, caluniar, essas coisas assim, né? Então, assim, a gente que determina o quanto que a gente vai se relacionar. Pouco, muito. O quanto que a gente pode se desgastar com isso, o quanto que a gente quer conviver com isso também. Tá bom? Então, esse é o terceiro vídeo dessa sériezinha aí, dessa trilogia, que a gente fala sobre o quanto que a gente se gosta, se ama e se permite mudar, né? Tudo é possível uma mudança. Cabe a gente determinar o quanto que a gente pode. Se a gente vai devagar, se a gente vai mais rápido, né? Estamos aí num processo, né? De vida e a gente tem que colocar. Então, assim, só por hoje a gente termina o vídeo por aqui. E a gente vai terminar hoje com uma pequena tarefa, tá? Eu e você. A gente falou sobre mudança de corpo, terapia, buscar meditações, orações, alguma coisa que possa melhorar nossa cabeça, certo? Olha, existe uma série de filmes, livros, vídeos, séries super maravilhosas que falam sobre Levante. Claro que tem algumas séries que tem um pouco de gatilho, né? Mas é aí que você vai pensar o quanto que você quer mexer nessa ferida, porque mexer em ferida é uma coisa um pouco perigosa, né? Ou a gente desperta e segue logo, ou a gente acaba ficando abatido. Então o que a gente tem que fazer primeiro? Uma introspecção, né? Ver o quanto que a gente quer e pode mudar, né? Porque é uma coisa gradativa. E mudança normalmente é uma coisa dolorida, porque a gente mexe em coisas que a gente acha que tá ali, ó, super bem, e quando a gente vê, tá doendo no nosso coração. Tá bom? Então hoje, o exercício de hoje é esse, da nossa semana é essa. A gente vai se autoanalisar, né? Eu, você, a gente vai mexer dentro do nosso íntimo. Se quiser, bota num papel, seria muito bom fazer uma lista, né? Bota uma meditação, uma musiquinha legal para escutar e ver o quanto que a gente tem se ferido, tá? Às vezes nem é o outro, é a gente mesmo, tá bom? Então, só por hoje, a gente termina por aqui. Meu nome é Josi Lopes e se você gostou desse vídeo, você curta aí, se inscreve nesse canal aí e compartilha com quem você quiser,
tá bom?